O sol escaldante iluminava as vastas areias do deserto da Judéia, enquanto um homem de aparência rústica se levantava sobre uma rocha para falar à multidão que se reunia ao seu redor. Seu nome era João Batista, um profeta que vivia em completa simplicidade, vestindo roupas de pele de camelo e se alimentando de gafanhotos e mel silvestre. Sua voz era forte, cortante como uma espada, e suas palavras ressoavam nos corações de todos que as ouviam. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Ele clamava, e seu olhar ardente fazia com que os pecadores caíssem de joelhos, confessando suas transgressões. O deserto, aparentemente inóspito e vazio, se tornava um local de transformação. Homens e mulheres vinham de todas as partes, de cidades distantes, abandonando suas rotinas para ouvir aquele homem cuja pregação ardia como fogo. João não tinha medo de confrontar os líderes religiosos que vinham até ele por mera curiosidade ou para testar sua autoridade. Com ousadia, ele os repreendia. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. Suas palavras ecoavam como trovões, preparando o povo para algo muito maior que estava por vir. O povo que ouvia João Batista ficava impressionado com a sua autoridade e com a intensidade de suas palavras. Muitos começaram a se perguntar: seria ele o Messias? Alguns sussurravam entre si, especulando se aquele homem enviado por Deus era o tão aguardado Salvador de Israel. Os fariseus e saduceus, que estavam ali apenas para questioná-lo, também observavam atentamente. Eles eram estudiosos das Escrituras e conheciam as profecias que falavam sobre a vinda do Messias. No entanto, a figura de João Batista os desconcertava. Como poderia alguém tão simples e rústico ser o escolhido? Seu olhar era penetrante, e ele parecia enxergar os corações daqueles que estavam ali apenas por curiosidade ou autopromoção. Mas João, percebendo a inquietação do povo, levantou sua mão e declarou em alta voz: Eu não sou o Cristo, eu sou apenas a voz que clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor, façam veredas retas para ele. O vento soprava forte naquele dia, levantando grãos de areia e fazendo com que as vestes do profeta tremulassem. O povo começou a murmurar: se João Batista não era o Messias, então quem poderia ser? Teria ele informações sobre o tão esperado Salvador? Foi então que João fez uma declaração que silenciou a multidão. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Os olhos do povo se arregalaram. Se João, com toda a sua autoridade, dizia que não era digno nem de carregar as sandálias do Messias, então quem seria esse homem tão grandioso? A antecipação crescia. O Messias estava próximo. Mas quando ele apareceria? Como ele se revelaria ao povo? Naquele dia, quando Jesus se aproximou do Rio Jordão, o rio parecia mais calmo, como se a natureza ao redor estivesse em expectativa. Ele caminhou lentamente até onde João estava, e seus olhos se encontraram. João sentiu uma presença indescritível. Ele sabia naquele instante que aquele homem diante dele não era um simples homem, mas o Filho de Deus, o Messias que ele havia anunciado com tanto fervor. João, atônito e humilhado pela grandeza de Jesus, tentou recuar. Eu é que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Ele perguntou, sentindo a inadequação de sua posição. Mas Jesus, com uma calma celestial, olhou para ele e respondeu: Deixe assim por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Sem mais palavras, João concordou, e então, com um gesto reverente, mergulhou Jesus nas águas do Jordão. O batismo não era apenas um ato simbólico de purificação, mas uma maneira de se identificar com o pecado da humanidade e mostrar sua total submissão à vontade de Deus. Quando Jesus emergiu das águas, algo incrível aconteceu. Os céus se abriram e uma pomba, como uma chama de fogo, desceu sobre ele, representando o Espírito Santo. Uma voz vinda dos céus, profunda e cheia de autoridade, declarou: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. A multidão ficou em silêncio, observando, sem compreender totalmente o que acabara de acontecer.
Mas para Jesus, aquele momento representava o início de uma jornada imensurável, um passo em direção ao seu destino final. O céu, antes sereno e calmo, agora parecia estar em pleno testemunho daquele momento sagrado. A voz do Pai ecoou com autoridade e amor, e o Espírito Santo, visível em forma de pomba, repousava sobre Jesus, confirmando sua identidade como o Filho de Deus. Para aqueles que estavam presentes, esse não era apenas o batismo de um homem, mas o momento de revelação divina. O Pai, que se agradava do Filho, estava agora confirmando o propósito de Jesus na terra. Ele não apenas era o Messias prometido, mas era aquele que traria a salvação para toda a humanidade. O povo ao redor ficou atônito, sem palavras, enquanto um profundo sentimento de reverência e temor tomou conta de todos os que estavam ali. Jesus, após ouvir a voz do Pai, não demonstrou orgulho nem surpresa. Ele sabia que aquele momento havia sido marcado pela decisão de iniciar sua missão com um ato de humildade e obediência. O batismo não foi apenas um símbolo de purificação, mas um símbolo da entrega de Cristo à vontade de Deus para cumprir sua missão de redenção. O cenário era silencioso agora, mas em meio ao silêncio, o som das palavras do céu ainda ressoava nas mentes dos presentes. O Messias havia sido revelado e agora o mundo começaria a conhecer seu propósito. Após o batismo, uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Aqueles que estavam ali começaram a discutir fervorosamente o que acabaram de presenciar. As palavras de João Batista sobre o Messias, agora confirmadas por uma manifestação divina, fizeram com que muitos se questionassem: será que ele é o Salvador prometido? As pessoas estavam em êxtase, mas também em dúvida. A ideia de um Messias que viria para restaurar o reino de Israel era antiga, mas nunca se imaginou que ele fosse surgir de maneira tão silenciosa, tão simples. Eles aguardavam um rei, um guerreiro, alguém que tomaria a coroa com grande poder. Mas o que estavam testemunhando agora parecia ser bem diferente. Aqueles que estavam perto de João Batista começaram a fazer perguntas. Quem é ele? O que ele fará agora? Quando o Messias tomará seu lugar de poder? Alguns se perguntaram se João, que já falava com tamanha autoridade, teria mais revelações a dar sobre aquele homem que acabara de ser batizado. Mas João, com uma serenidade que parecia vir de um lugar além, respondeu: Eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim tem poder para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Estas palavras ecoaram nas mentes de todos, preparando-os para o que viria a seguir. Jesus não era apenas o cumprimento das promessas, mas ele traria algo ainda mais profundo: uma transformação espiritual verdadeira e duradoura. Após o momento sublime no Jordão, onde a voz do Pai ecoou nos céus, Jesus se retirou para o deserto, longe da agitação das multidões e da fama que começava a crescer ao seu redor. O deserto, com suas vastas extensões de areia, rochas e calor abrasador, parecia o lugar mais solitário e inóspito para qualquer ser humano. Mas para Jesus era o lugar designado para ele se preparar para a missão que o aguardava. Com um coração em oração e em comunhão com o Pai, Jesus passou 40 dias e 40 noites sem comer nem beber, buscando força espiritual e refletindo sobre sua missão. O deserto, mais do que um lugar físico, representava um espaço de testamento interior e espiritual. Ele precisava se fortalecer, se purificar e alinhar-se completamente com a vontade de Deus. O calor intenso e a solidão eram provas imensas. O vento levantava poeira no ar e os dias passavam em silêncio absoluto, enquanto Jesus permanecia isolado, com sua mente centrada em Deus. Durante esse tempo, sua carne humana se sentiu fraca, mas sua fé nunca vacilou. Ele sabia que no momento certo, algo grande estava prestes a acontecer. Mas como acontece em momentos de vulnerabilidade, o inimigo estava atento. Satanás se aproximaria logo para tentar Jesus, testando sua fé e sua lealdade ao Pai. A batalha espiritual estava prestes a começar, e o deserto seria o palco desse confronto. À medida que o tempo passava, a fome e a sede começaram a tomar conta do corpo de Jesus. 40 dias sem alimento e bebida começam a fazer efeito. Seu corpo humano estava no limite e as forças começaram a falhar.
Esse foi o momento que Satanás escolheu para se aproximar, não com um exército, mas com astúcia e disfarce, aproveitando-se da fraqueza momentânea de Jesus. O diabo, em forma invisível, sabia que Jesus, sendo o Filho de Deus, tinha poder sobre tudo, até sobre a própria natureza. Mas ele queria testar se Jesus, em sua humanidade, se manteria fiel a Deus, ou se sucumbiria à tentação de usar seu poder para o próprio benefício. A tentação começou com palavras persuasivas, ditas de forma suave, mas com uma intenção venenosa. Se você é realmente o Filho de Deus, mande que essas pedras se tornem pães, disse Satanás, tentando induzir Jesus a usar seu poder divino para satisfazer suas necessidades físicas. A tentação parecia simples, mas a mensagem era clara. Ceda aos seus desejos e mostre seu poder para provar quem você é. Mas Jesus, com sabedoria divina e firmeza espiritual, respondeu com uma citação das Escrituras, lembrando a Satanás que o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Com essa resposta, Jesus resistiu à tentação, mas sabia que o inimigo não desistiria facilmente. Depois de falhar em sua primeira tentativa, Satanás não desistiu. Ele sabia que havia mais testes a fazer, mais maneiras de tentar Jesus e induzi-lo a desobedecer ao Pai. Então ele levou Jesus a uma altura imensa, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. Ele tentou seduzir Jesus com o poder absoluto, prometendo-lhe tudo o que ele poderia desejar. Tudo isso te darei se prostrado me adorares, disse Satanás, tentando oferecer algo que parecia irresistível. Mas Jesus novamente permaneceu firme, recusando a tentação com a autoridade divina. Ele não estava ali para tomar o poder do mundo de maneira errada. Ele sabia que seu reino não era deste mundo e que seu poder viria de sua obediência ao Pai, não de acordos com o inimigo. Jesus respondeu, citando a Escritura novamente: Ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele somente servirás. Essas palavras foram um poderoso lembrete de que Jesus não buscava o poder terreno, mas a autoridade divina. Satanás foi derrotado mais uma vez, mas ele sabia que ainda restava um último teste para tentar Jesus. Após ser derrotado 2 vezes, Satanás, frustrado e insatisfeito, decidiu tentar Jesus de uma forma ainda mais ousada. Ele o levou até o ponto mais alto do templo em Jerusalém, onde a visão da cidade se estendia abaixo como um oceano de casas e ruas movimentadas. O vento estava mais forte ali, e as pedras do templo eram imponentes, refletindo a grandeza humana em contraste com a humildade do Salvador. Com uma voz suave, mas cheia de desafio, Satanás disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, pois está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Essa era a última tentativa de Satanás: provocar Jesus a testar sua autoridade divina e tentar fazer algo que fosse desnecessário, apenas para demonstrar seu poder. Satanás sabia que se Jesus se jogasse, os anjos de Deus certamente o protegeriam. No entanto, o objetivo de Satanás era que Jesus agisse impulsivamente e de forma errada, ao invés de seguir a vontade de Deus em sua missão. Jesus, com uma calma e sabedoria incomparáveis, respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Essa resposta não só refutava a tentação, mas também reafirmava a soberania de Deus e a necessidade de Jesus obedecer ao Pai em todas as coisas. Satanás, derrotado, sabia que não poderia mais tentar Jesus naquele momento. Com um último olhar ameaçador, Satanás se retirou, deixando Jesus novamente em total tranquilidade, agora fortalecido e pronto para dar início à sua missão de transformação espiritual. Jesus sabia que sua verdadeira missão não envolvia confrontos com Satanás em um campo de batalha, mas sim a busca pela salvação das almas, cumprindo a vontade de seu Pai. Após os intensos dias de provação, Jesus sabia que sua missão estava prestes a começar de verdade. Ele havia resistido às tentações e estava agora espiritualmente fortalecido e completamente preparado para o que viria a seguir.
O deserto foi o seu lugar de preparação, mas o mundo o aguardava. Jesus sabia que o Pai tinha um plano e que ele estava em total sintonia com a vontade divina. Ele estava pronto para sair do isolamento e começar o ministério público. Sua próxima jornada seria em direção às cidades e vilas, onde curaria os enfermos, ensinaria sobre o reino de Deus e convidaria os pecadores ao arrependimento. Embora ele soubesse das dificuldades que enfrentaria, não havia mais dúvidas em seu coração. A autoridade de Deus estava com ele, e o Espírito Santo o guiaria a cada passo. Ele foi fortalecido nas tentações para que pudesse trazer liberdade às almas cativas, libertando-as do pecado e da morte. Antes de iniciar sua jornada pública, Jesus se retirou mais uma vez para orar, buscando ainda mais direção e clareza em sua missão. Ele sabia que a grande tarefa de pregar o Evangelho e trazer a salvação ao mundo começaria com uma palavra e um ato de fé, mas seria uma missão que testaria sua obediência até o fim. Agora que você conheceu o batismo de Jesus e o seu chamamento para enfrentar as tentações no deserto, é hora de seguir para o próximo capítulo da sua jornada. Não perca o próximo episódio, onde Jesus enfrentará sua maior prova até agora: o encontro com o inimigo, as tentações no deserto. Se você ficou impactado com essa história de fé, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal Fé Viva para continuar acompanhando a jornada de Jesus. Juntos vamos explorar os milagres, os ensinamentos e a vida transformadora que ele trouxe para o mundo. Comente abaixo o que mais te tocou nesta história e como podemos aplicar as lições de fé e resistência nas nossas vidas diárias. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de nossos próximos vídeos. Até o próximo capítulo, onde vamos ver Jesus enfrentando as tentações no deserto.